Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa mentoria para mulheres que vencem. Eu espero que essas aulas tenham edificado a sua vida. Como eu disse no primeiro dia, o nosso objetivo aqui é que você seja transformada, edificada, que esse conhecimento da parte de Deus para a sua vida possa lhe proporcionar uma vida mais abundante no Senhor, uma vida mais alegre no Senhor, que isso possa gerar frutos na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família. Esse é o nosso objetivo, que a glória de Deus se manifeste aí dentro da sua casa. E talvez você esteja me ouvindo e pensando, mas Jaqueline, você não sabe como está a minha casa. Mas eu quero te dizer, querida, o Senhor, Ele sabe como está a sua situação. O Senhor, Ele sabe como se encontra o seu lar, quais são as suas dificuldades, o que você tem enfrentado no seu dia a dia. E o conhecimento que Ele deseja que você tenha dEle te levará a um lugar de vitória, a um lugar de sucesso. Por isso, não deixe de conhecer o Senhor. Aqui nas nossas aulas você vai poder aprofundar mais. Se você já tem algum conhecimento bíblico, você irá se aprofundar mais. Talvez você que nunca tinha tido esse contato com a Bíblia, está tendo agora pela primeira vez, que você vai também descobrir um novo mundo, uma nova forma de enxergar. E é essa a alegria de estar aqui mais uma vez, é contribuir de alguma forma para que a sua vida seja mais alegre, para que a sua vida faça mais sentido no Senhor. E olha, quando eu estou dizendo vida, eu não estou dizendo apenas essa vida aqui não. Eu estou me referindo também a uma eternidade que se espera, que te espera. Porque nós cremos que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Então há um lugar que nos espera após essa vida. Talvez você nunca parou para pensar nisso, talvez você já ouviu alguém falando, mas nunca conseguiu crer profundamente nisso. Mas fique tranquila, nós vamos chegar lá. No decorrer das nossas aulas, nós falaremos sobre isso também e você vai sim poder analisar, pensar, você é livre também para questionar, ok? Eu mesma quando fui para a presença do Senhor eu questionava muitas coisas, mas o Senhor realmente provou, vamos dizer assim, não que Ele tenha que nos provar nada, né? Mas pela sua misericórdia, o Senhor sanou as minhas dúvidas e me fez ter a convicção que eu tenho hoje nele, a convicção em uma vida eterna, a convicção de viver pela fé. E eu creio que à medida que você for se aprofundando nele, isso também vai acontecer na sua vida. Afinal de contas, a fé é um dom de Deus, entregue a cada um de nós conforme Ele deseja e no tempo que Ele deseja, ok? Então nós não temos pressa, fique tranquila. Bom, na última aula nós falamos a respeito da importância de nos cuidarmos, nos amarmos. Até porque se o nosso relacionamento conosco estiver ruim, com a gente mesmo estiver ruim, como vamos amar outras pessoas? Não teremos padrão para isso, não é mesmo? Hoje eu quero falar com você um pouquinho daquilo que interfere no nosso cuidado com os outros. Muitas vezes o nosso relacionamento com os outros, ele é interrompido ou atrapalhado, digamos assim, prejudicado devido a raízes familiares. E hoje é disso que eu quero falar com você. Você herdou aí, possivelmente, né? Na verdade, acredito que todas nós herdamos coisas, qualidades e até mesmo defeitos dos nossos pais, não é mesmo? Do seu pai, da sua mãe. Às vezes alguém até brinca, nossa, você é a cara da sua mãe, você é a cara do seu pai, né? E sim, isso não é apenas fisicamente, mas isso também nos acompanha na nossa história, na nossa personalidade, no caminho que traçamos para a nossa vida. E é disso que eu quero falar com você hoje. Raízes familiares. E qual a importância disso para a sua vida? Bom, quando nós falamos de raízes, nós estamos falando de algo que é muito comum nas Escrituras. A Bíblia traz diversas passagens onde o Senhor ele fala de raízes.
Porque com Deus é tudo muito profundo. E quando falamos de raízes, elas nos remetem, nos levam à lembrança de algo que está profundo, enraigado na terra, escondido, não é mesmo? E é por isso que eu quero falar disso com você. Porque há coisas na minha e na sua vida que estão profundas, que estão escondidas e que muitas vezes nós não conseguimos expor. E talvez nem devemos, dependendo da situação, não é mesmo? Mas o Senhor, que te conhece, Ele deseja te tratar na sua raiz. Porque, querida, quando uma árvore não dá frutos, o problema não está no galho, o problema não está nas folhas, o problema não está no caule, o problema está na raiz. Então, talvez muitas áreas das suas vidas, ou alguma área da sua vida pode ser que não esteja fluindo. Pode ser que você não tenha conseguido vencer em alguma coisa. E talvez seja simplesmente porque há algo dentro de você, há uma raiz familiar que você trouxe consigo que precisa de cura. E esse é o propósito dessa aula. Eu não sei se nós vamos conseguir falar todo esse assunto nessa aula, mas se nós não conseguirmos finalizar, não tem problema, nós continuaremos falando das raízes familiares na próxima aula, se for o caso, ok? É um assunto bem extenso, mas eu quero enxugar o máximo aqui para você, para que não fique cansativo também e para que você absorva de uma forma leve, de uma forma suave aí na sua vida. Bom, vamos lá então. Eu quero ler com você o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: "E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." É isso mesmo que você ouviu. O Senhor, Ele fala através do profeta Malaquias, no livro de Malaquias, que nos últimos dias Ele estaria convertendo o coração dos pais aos filhos. Ou seja, haveria uma cura, haveria algo sendo tratado nesse relacionamento entre pais e filhos. Tá entendendo como é importante o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos? Mas olha, eu já quero te fazer um convite também. Nessa aula, não se coloque como mãe, ok? E se houver algum homem aí nos ouvindo também, não se coloque como pai. Que você se coloque como filha, né? Filha, eu quero tratar o seu lado de filha. Ok? Eu sei que você vai ser tentada aqui durante as nossas aulas em diversos momentos a se colocar como mãe, mas não, eu quero que você se coloque como filha, porque no futuro a gente vai ter uma aula aí para você se tratar como mãe também, mas não é agora, vamos por partes, ok? Lembra? Somos simplesmente filhas, então é isso que eu quero trabalhar com você aqui nessa aula. Bom, os pais, eles são responsáveis pela nossa primeira ótica, ou seja, com a forma como a gente enxerga o mundo. Você já percebeu o quanto você carrega do seu pai e da sua mãe? Muitas vezes a nossa forma de ver, de falar, os nossos relacionamentos, eles têm muito a ver com os nossos pais, com a forma como a gente viveu na nossa infância. Então, essas raízes, elas nos acompanham. E da mesma forma que há muitos pontos positivos, do mesmo jeito que nós herdamos muitas características positivas dos nossos pais, nós também, muitas vezes, carregamos fardos que não deveria. Muitas vezes nós sofremos durante a infância, acredito que algumas ou muitas que estão aqui me ouvindo agora, sofreram traumas, passaram por momentos difíceis na infância, momentos que fizeram elas se tornarem alguém que talvez elas não gostariam de ser. E eu já quero te adiantar, você não precisa ser quem as mulheres da sua família são. Você é livre. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço muitas mulheres às vezes dizendo: eu sou assim porque a minha mãe é assim. Eu sou assim porque o meu pai é assim, a minha família é assim mesmo, não tem jeito, a gente é assim mesmo. Com até um certo tipo de orgulho de ser assim.
E eu quero te confrontar agora nesse momento. Deus não te chamou para ser assim, amém? Deus não te chamou para ser assim. Eu mesma carrego características, assim, qualidades que eu herdei tanto do meu pai, como principalmente da minha mãe, que eu levo para a minha vida, que eu devo muito a eles, né? E que eu quero preservar. Mas eu também percebo em mim qualidades, digamos assim, né? Características que eu herdei, às vezes, de uma mãe, às vezes de uma tia, às vezes de alguém muito próximo a mim, que eu não quero para minha vida. Tá me entendendo, minha irmã? Você não precisa carregar isso com você. Você precisa filtrar aquilo que é bom e aquilo que você precisa se desfazer. Para quê? Para que a sua vida seja leve. Para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida sem estar condicionada a uma raiz de amargura, a uma raiz de prisão. Então o Senhor, Ele quer mexer hoje na sua raiz. Na sua raiz. Aquilo que está escondido aí dentro de você. Nós, às vezes, eu quero falar um pouquinho aqui para você de ferida paterna. Muitas de nós tivemos, não é o meu caso, mas eu sei que muitas tiveram e sofreram com a ausência paterna. Pais que eram alcoólatras, pais que nem sequer registraram as filhas, os filhos, Quantas pessoas não têm o nome do pai no documento? Que triste isso. Nós sabemos que o pai, ele é responsável por dar direção na vida de um filho. E geralmente pessoas que são criadas sem a presença de um pai têm dificuldade de tomar decisões. São pessoas inseguras, pessoas que têm medo. E eu quero trazer para você aqui agora alguns sentimentos para que você faça aí uma autoanálise em você. Talvez você tenha questionado algumas coisas na sua vida que não têm fluído. Mas por quê? Porque há um relacionamento entre você e o seu pai ou a sua mãe que precisa de conserto. Precisa de conserto. E às vezes você está pensando, Jaqueline, mas o que isso tem a ver, Eu não sabia que você ia falar disso. Olha, tem tudo a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Lembra que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Honra teu pai, honra tua mãe. Isso é princípio. Se você não honrar o teu pai, se você não honrar a tua mãe, você está quebrando um princípio em Deus. E quando nós quebramos um princípio em Deus, nós não podemos avançar, porque nós estamos presos a uma raiz que nos segura, a uma raiz que está doente e nos impede de produzir frutos para a glória de Deus. E isso vai ser refletido no seu lar, isso vai ser refletido na sua família. Muitas vezes a gente vê pessoas repetindo os erros dos pais. E isso é muito sério e é muito comum também, infelizmente. Por quê? Porque a tendência é que uma filha se comporte conforme o comportamento da mãe. A tendência é que os filhos sigam o comportamento dos pais. Essa é a tendência, por isso que os erros se repetem. Mas quando nós ganhamos entendimento, quando é trago luz sobre nós, nós entendemos que há um ciclo que precisa ser quebrado. Há heranças que você não precisa receber sobre a sua vida. Você não precisa carregar sobre você. A ferida paterna, ela traz alguns sintomas na nossa vida. Pessoas que possuem essa ferida, muitas vezes causada pela ausência, pelos maus tratos, abusos, violência, negligência. Pais que foram negligentes. Essas pessoas, elas carregam alguma característica. E é uma das principais características de quem sofre com a ausência paterna. São pessoas que dificilmente conseguirão ver a Deus como pai. Lembra que na primeira aula nós falamos que somos filhas? Se somos filhas, o Senhor é pai. Ele é nosso pai.
Mas para quem tem uma ausência paterna, para quem teve um pai ruim, um pai abusador, um pai ausente, quando eu digo para ela, olha filha, o Senhor é pai, você não é órfão não, tem um pai que sonhou com você. Na cabeça dessa pessoa é difícil para ela entender que Deus é pai, porque a imagem que ela tem de um pai, a ótica com a qual ela enxerga um pai, está deturpada, está desconstruída, desconfigurada. E as raízes de amargura, os traumas, né, as raízes familiares, essas heranças negativas que trazemos conosco de experiências passadas, experiências na nossa infância, na maioria das vezes, ela faz com que a imagem do Deus vivo, ela fique desconfigurada, ela se torna uma caricatura, ao invés de uma imagem clara. E aí essa pessoa não consegue ver Deus como pai, porque afinal de contas, o pai que ela teve não tem nada a ver com as características desse Deus, porque por enquanto é apenas um Deus para ela, ainda não é pai. Tá entendendo a importância de você restaurar, de você consertar o seu relacionamento com o seu pai? E se você já tem um bom relacionamento com o seu pai, que você possa honrá-lo, né? Porque mais do que a obediência é a honra. Honre-o. Jaqueline, mas ele não merece. Honre-o. A Bíblia não diz honre o seu pai e sua mãe se ele merecer. Não. A Bíblia diz honre pai e mãe. E terás longos dias, ainda vem seguido de promessa ainda, né? Ainda vai viver muito. Quem honra pai e mãe vive muito, né? Então, esses traumas, eles nos trazem grandes sequelas. Quem não teve uma referência de pai, tem essa dificuldade. E isso pode travar uma vida inteira. Isso pode tirar do propósito. A ferida materna, eu quero falar um pouquinho aqui para você também rapidamente. A mãe, ela é fundamental na nossa formação como pessoa. Porque na maioria das vezes, é claro que a gente entende que há situações diferentes, mas eu vou abordar aqui no macro, né? Na maioria das vezes, a mãe é quem está presente ali o dia todo com a criança, com o filho, né? A mãe, ela está mais ali próximo durante a infância. E a mãe, ela é muito responsável em relação a tudo que diz respeito à construção daquele filho, daquela filha, né? A forma como você se relaciona com as pessoas, geralmente você herdou da sua mãe. E talvez isso seja motivo de alegria para algumas que estão me ouvindo aqui, mas talvez seja motivo de tristeza para outras que não tiveram as suas mães presentes, ou que talvez tiveram um exemplo de mães desequilibradas, ausentes. Mas eu já te disse, você não precisa carregar isso. O Senhor quer te curar na sua raiz. E como é que isso se reflete, né? A mãe, quando é equilibrada, ela é responsável por trazer aconchego. Você já percebeu que quando você está em casa, minha irmã, a casa, ela fica mais aconchegante? Ela é um lugar de paz. Isso uma mãe equilibrada, né? Mas lembre-se, você não vai se colocar como mãe agora, você vai se colocar como filha. Você como filha, volta aí na sua infância, né? Você como filha, lembra quando a mãe fazia aquela comidinha gostosa? E inclusive, na nossa fase adulta, né? Geralmente a gente tem vontade de comer coisas que a gente comia na infância, porque isso traz uma lembrança boa, aconchegante. A mãe é responsável pela aceitação. Quantas pessoas hoje, mulheres, homens também, pessoas que não se aceitam, porque de alguma forma a mãe não propiciou isso, essa aceitação, esse aconchego, esse sentimento, esse abraço, né? Que diz para o filho, olha, independente dos seus erros, você é amado. Como eu disse, o Senhor, ele compara o amor dele com o amor de uma mãe.
Então o amor de uma mãe é o mais próximo que nós temos de comparação em relação ao amor de Deus, ao amor do Pai. A mãe, ela é responsável também por impor limites saudáveis, né? Ou seja, é necessário correção. Uma criança, ela precisa de correção, ela precisa de limites. Então, se você teve uma mãe equilibrada, você teve limites estabelecidos na sua infância. Você teve limites que te fizeram ir até um certo nível, até um certo ponto, né? Olha, ali você pode. Mãe, posso fazer isso? Pode. Outro dia, não pode. E eu lembro, acho que todo mundo vai lembrar disso, né? Que eu acho que isso acontece até hoje. Mas mãe, todo mundo vai, todo mundo pode, mas você não é todo mundo. E isso é algo tão simples, tão comum, mas nos faz entender a nossa identidade. Já é a mãe auxiliando, contribuindo para a formação da identidade do filho. Então, uma maternidade saudável, ela é responsável por estabelecer esses limites. A mãe, ela não pode prender demais, querer esconder o filho do mundo, não. Mas ela também não pode liberar demais, tem que ser no tempo certo. Tem que ser do jeito certo, na medida certa. A mãe, ela tem esse papel. A mãe, ela promove um ambiente de restauração nos relacionamentos. Geralmente, quando a criança tem algum problema com a coleguinha, né? Às vezes na escola e tudo, é a mãe que vai lá e fala, filho, vai lá e pede desculpa, né? A gente tem essa característica. Talvez você, na sua infância, não teve isso. E todos esses princípios, todas essas responsabilidades de uma mãe equilibrada, pode ser que tenha faltado na sua vida. E hoje você se olha como uma pessoa que não se entende, como uma pessoa que não se reconhece. Talvez muitas de vocês estão me ouvindo agora e se vendo, dizendo, Jaqueline, realmente eu não entendo o propósito da minha existência. Eu me sinto confusa, eu me sinto perdida. Por quê? Porque talvez a sua maternidade, na hora a forma como a sua mãe te criou, talvez tenha te ferido. Talvez a ausência ou talvez os excessos tenham te ferido. Mas que você seja curada aí, minha amiga. Que você seja curada, que você libere perdão. Essa aula é para te dizer que você é livre, você pode e deve perdoar. Permita que o Senhor te cure. Te cure. Quando não há essa ausência, quando há, melhor dizendo, essa herança, né, negativa, essa herança familiar negativa. Um ninho, quando está destruído, quem mais sofre é quem? Os filhotes. Talvez você veio de um lar destruído. Talvez você veio de um lar onde você não teve essa presença. Você não teve esses princípios estabelecidos. Quantas de nós, mulheres, sofremos porque ninguém nos ensinou que não era daquela forma que se devia fazer. Quantas de nós cruzamos um caminho errado totalmente? Por quê? Porque simplesmente seguimos os passos dos nossos pais. E é automático, não é intencional, é automático e é espiritual. Às vezes você se vê repetindo os erros da sua mãe. Às vezes você se vê repetindo os erros do seu pai. E isso vai refletir primeiramente nos seus relacionamentos. Primeiro o seu relacionamento com Deus vai ficar prejudicado. Depois o seu relacionamento com seu cônjuge, com seu marido. Ele vai ser prejudicado porque você vai trazer todo aquele peso que você adquiriu e despejar dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, nós nos vemos carregando heranças que estão nos tirando de um propósito. Sabe? Você não precisa ser como os seus pais foram. Você não precisa. É claro que se você está me ouvindo e teve pais, né, pais que cumpriram com o seu papel, se você teve uma boa infância, sim, abrace isso.
Mas mesmo quem teve uma boa infância, talvez em algum momento foi ferido. E isso não é culpa do seu pai ou culpa da sua mãe, não. A gente, como humanos, por mais que tentamos acertar, em algum momento a gente erra. Então perdoe, perdoe, perdoe. Há uma herança em nós que precisa ser deixada. Precisamos abrir mão. Quantas de nós nos tornamos mulheres dominadoras? Mulheres que não deixam o marido ter voz, que não conseguem ouvir alguém falar, têm dificuldade de ouvir os outros. Eu vou falar aqui algumas características de alguém que carrega essa ausência materna, essa ferida materna. Geralmente uma mulher que carrega a ferida materna, ela apresenta uma característica de baixa autoestima. Ela é insegura. E por ela ser insegura, ela se torna controladora, ela se torna crítica. Mas na verdade é para esconder uma insegurança, um medo que ela tem de perder as pessoas que estão ao seu redor. Ela muitas vezes também apresenta características de timidez, aquela timidez excessiva, desejo de isolamento, porque um sentimento de inferioridade que talvez foi trazido da infância. Então essa mulher, muitas vezes ela não foi... A Bíblia diz, né, que para uma árvore dar fruta é necessário que ela seja podada. Mas muitas de nós não fomos podadas, nós fomos literalmente cortadas. E isso nos deixou feridas. Isso nos trouxe feridas. Uma mulher que carrega feridas, raízes machucadas, ela também tem a necessidade de aprovação a qualquer custo. Sabe aquela mulher que faz qualquer coisa para receber aprovação e aplausos? Pois é, também é um sinal de uma herança familiar, uma herança que não foi remida, de uma raiz que não está curada, que não está sarada. Uma mulher ferida, uma mulher que carrega essas características, ela geralmente é exageradamente sensível e ansiosa. Sabe aquela mulher que faz tempestade num copo d'água? Qualquer coisinha fere, qualquer coisinha dói, qualquer coisinha é motivo. Isso também revela alguém que precisa ser curada na sua raiz. Uma mulher que foge do relacionamento com pessoas mais avançadas. Olha só, é interessante isso. Enquanto eu preparava essa aula pra gente, eu fiquei meditando nisso. Você já percebeu que quando nós temos uma certa insegurança, automaticamente nós queremos lidar com pessoas que são mais frágeis, com pessoas que são ali mais, como que eu posso dizer, talvez inferior, pessoas fragilizadas. Por quê? Porque quando eu lido com uma pessoa mais fraca que eu, isso faz com que eu me sinta melhor. Então uma pessoa que carrega uma raiz machucada, ela tende a querer lidar apenas com pessoas que ela considera ali que são mais fracas que ela. Eu até me lembro de algumas coisas assim, que é muito comum de acontecer, você também vai lembrar aí comigo, né? Geralmente quando tem, às vezes na escola, uma menina muito linda, muito bonita, a tendência é de ninguém querer ser amiga dela. E aí você pensa, poxa, mas não era para ser o contrário? Mas é por quê? Porque a maioria de nós carregamos esse sentimento. Eu preciso andar com alguém que é inferior a mim para que eu possa brilhar, né? É impressionante isso. Só que não. Sim, nós precisamos andar com pessoas que talvez ainda não estejam no mesmo nível, né? Espiritual, enfim, pessoas que talvez estão ali fragilizadas, mas nós também precisamos andar com pessoas que estão acima da média, pessoas que vão exigir mais de nós, que vão nos fazer crescer. Eu não preciso ter medo que essa pessoa seja melhor do que eu, não, porque eu serei o que Deus me chamou para ser, isso basta. Amém, querida? Ninguém pode ofuscar o brilho que o Senhor colocou em você, você é única.
Então, pessoas que têm feridas desse tipo, feridas maternas, tendem a fugir, a se esconder. Muitas vivem no vitimismo. Outra característica de alguém que precisa de cura nas suas raízes familiares, alguém que se vitima o tempo todo. Eu sou vítima. Por que fizeram isso comigo? Outra característica é alguém super responsável ou super irresponsável, os excessos. Cuidado com isso. Quem é você na sua casa? Talvez você se tornou alguém extremamente irresponsável ao ponto de carregar o peso do mundo nas suas costas. Ei, não faça isso. Não faça isso. Falamos disso na última aula. Cuide de você. Deixe que cada um assuma as suas responsabilidades. Ou talvez você se tornou alguém irresponsável. Alguém que negligencia as suas responsabilidades. Isso também é característica de alguém que tem as suas raízes feridas. Pessoas feridas têm geralmente sentimento de culpa. Sabe aquela pessoa que pensa, isso deu errado, a culpa é minha. Isso não ficou bom, a culpa é minha. Se eu não tivesse, não tinha acontecido. Culpa. Pessoas que reprimem sentimentos. Sabe aquela pessoa que você pergunta para ela, tá tudo bem? Você sabe que não tá, mas ela vira e fala, tá tudo bem. Quer maquiar uma realidade. Não seja alguém que esconde os seus sentimentos. Eu não estou dizendo aqui para você sair abrindo seu coração para qualquer um. Não é isso. Por favor, não faça isso. Mas se alguém de sua confiança, um amigo, um pastor, alguém que você confia, te pergunta como você está, abra o seu coração, seja humilde o suficiente para dizer, eu estou mal, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo enxergar como eu gostaria de enxergar, eu não estou conseguindo enxergar como eu sei que a Bíblia, como Deus quer que eu enxergue, peça ajuda. Uma pessoa ferida geralmente é uma pessoa que começa as coisas, mas não conclui. Já viu? As pessoas hoje em dia, tem muita gente assim, começa algo, mas não consegue terminar, não finaliza nunca, deixa tudo pelo meio do caminho. Uma pessoa com raízes familiares feridas é carente por natureza. Ela precisa de atenção o tempo todo. E muitas vezes ela precisa de atenção, mas ela não quer dizer que ela precisa dessa atenção. Ela quer maquiar isso também. Alguém ferido. Uma mulher ferida, uma mulher com características aí, com heranças familiares, talvez herdou do pai, talvez herdou da mãe, como nós já falamos. Ela carrega o medo com ela, tem medo de tudo, medo de rejeição, medo a todo tempo, e o medo nos impede de crescer, o medo nos impede de fluir em Deus. Você conseguiu aí fazer uma autoanálise da sua vida? Talvez você esteja ferida. Talvez essa aula tenha sido especialmente para você. Eu quero te dizer que o Senhor tem cura para a sua vida. Se você se encaixa em alguns desses sinais aqui dados, eu quero te dizer que o Senhor tem cura para você. O Senhor pode te sarar, o Senhor pode te curar. O Senhor pode fazer de você uma árvore frutífera. Você não precisa ser o que a sua mãe foi. Você não precisa carregar os erros que a sua avó cometeu. Não, quebra isso. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Seja livre. E como que eu faço? Como que eu faço para me livrar disso? Como que eu faço para sair desse fardo? Como que eu faço para alcançar a cura? Olha só, nós já vamos encerrar. Eu sei que eu me excedi um pouco aqui, mas é porque eu preciso concluir esse assunto com você. Como eu faço para ser curada dessas raízes familiares que me perseguem? Eu falo gritando porque minha mãe grita mesmo. Eu brigo, eu faço barraco porque minha família toda é assim mesmo. Como que eu faço para ser curada disso? Como que eu faço para ser alguém conforme a vontade de Deus?
para que os meus relacionamentos sejam sarados pelo Senhor. Como que eu faço para romper esse ciclo? Primeiro, reconheça a sua necessidade de cura. Reconheça primeiramente com Deus. Terminando essa aula, eu te encorajo a dobrar os seus joelhos aí no seu cantinho, no seu secreto e falar com Deus: Senhor, me perdoa. Eu sou assim mesmo, eu carrego coisas que não são minhas. Eu preciso me livrar, eu abro mão dessa herança maldita. Eu abro mão disso que não me faz bem. Eu não quero mais carregar comigo uma herança que não é para a tua glória. Você precisa confessar, você precisa entender que há características em você que você herdou da sua mãe, que você herdou do seu pai, que você herdou do seu avô, mas que não são boas para você, são ruins. E talvez eles mesmos não mudaram porque não tiveram esse entendimento que você está tendo aí agora. Então, reconheça. Segundo passo, Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então o segundo passo, depois de orar, eu vou confessar alguém. Minha irmã, minha amiga, procure alguém da sua confiança. Abra o seu coração para essa pessoa, confesse. Confesse, talvez seja para o seu marido, seu melhor amigo. Confesse, fala para ele: olha, eu quero confessar com você. E talvez ele vai assustar, mas tudo bem, não tem problema. Procure alguém da sua confiança e abre o seu coração. Fala: olha, eu quero mudar, eu carrego isso comigo, mas eu não quero mais esse fardo, eu quero ser diferente. Como disse aqui em Tiago 5,16, quando você confessa, você alcança cura. E por fim, ore e peça ao Senhor que preencha todo vazio dentro de você. Ele pode te preencher. Sabe, essas características, essa personalidade no sentido negativo. Porque eu até já disse aqui que a personalidade é um presente de Deus. Mas ela tem que ser equilibrada. Sabe, esses excessos? Pois é, no lugar desses excessos, peça para que o Senhor te encha com virtudes que vêm dEle, com dons que vêm dEle. E a alegria do Senhor vai te invadir. Ei, você não precisa ser quem foi a sua mãe, quem é a sua mãe. Eu estou repetindo de novo. Você não precisa. Sabe o que você precisa? Liberar perdão. Se você se sente ferida, se sente magoada, se você culpa sua mãe, seu pai por alguma coisa, perdoe. Libere perdão, entenda que eles também sofreram. Entenda que eles também não tiveram por parte dos pais deles o que você talvez está tendo agora. Eles também foram crianças um dia e talvez trouxeram traumas piores do que os seus. Então, por favor, libere perdão. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa no seu coração, mas faça questão, se você ainda tem seu pai, sua mãe vivo, chega para ele e fala: pai, eu fiquei ferido por causa disso, eu te culpava por aquilo, mãe, eu te culpava por aquilo, eu te culpei, mas eu te perdoo, eu quero te perdoar, tá livre. Talvez ela não vai entender muito bem, ou até vai, mas faça isso por você. E depois de perdoar, você vai honrar. Faça isso. Jaqueline, meus pais já não estão vivos mais, então você vai falar com o seu Pai Celestial. Você vai dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu perdoo, libero perdão. Eu quero te ver como Pai, Senhor. Que todas as minhas carências sejam preenchidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querida, que você seja visitada aí agora na sua casa, no seu lar. Que você seja curada nas suas raízes. Sinta agora o Senhor como aquele agricultor, sabe? Aquele viticultor da palavra, que tem na palavra da parábola, né? Aquele que fala: não corta agora a árvore, não. Deixa que eu vou mexer nas suas raízes, eu vou colocar esterco. Sinta o Senhor fazendo isso com você aí agora. Oh, aleluia. Sinta o Senhor mexendo nas suas raízes.
Sinta o Senhor te curando de dentro para fora. E você vai perceber que algo vai começar a fluir como nunca fluiu antes. Porque pequenos princípios movem coisas grandes e sobrenaturais. Amém? Que o Senhor fale mais no seu coração, que Ele te abençoe, que Ele te abrace, que você se sinta filha amada, que você seja curada, que você seja livre de todos os fardos para uma vida abundante no Senhor. Que Ele te guarde, que Ele te abençoe. Até a nossa próxima aula. Um abraço.